mas a palavra de Deus nunca para de me surpreender. Por favor, se coloque em pé. Nós vamos ler dos versos 7 até o versículo 10. Na verdade, até o verso 11, tá bom? Malaquias 3, versos 7 até o versículo 11. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Deus então estava acusando os seus filhos de terem se desviado dos seus estatutos, dos seus mandamentos. E esses filhos queriam saber quando e como nós nos desviamos dos seus mandamentos. E Deus respondeu no verso 8: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus não poderia ter sido mais claro, mais direto e objetivo. Eles queriam saber onde eles haviam se desviado, queriam saber onde eles estavam desobedecendo, e Deus mostrou. Não só onde eles estavam falhando, mas Deus também explicou o porquê da situação deles. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. E aí Deus deu a solução. Trazei, está no imperativo, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, também está no imperativo, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Quantos de vocês gostariam de ver Deus derramando bênçãos sem limites sobre a sua vida e a vida da sua família? Faz quanto tempo que você não experimenta chuvas de bênçãos? Faz quanto tempo que você não passa por um período de refrigério? E é exatamente isso que Deus está lhe prometendo através da prática do dízimo. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, antes que você fique preocupado com esta mensagem, eu lhe faço esta promessa: nós vamos ficar dentro da Bíblia e não vamos sair da palavra de Deus. Pai, nos ajude, não só a pregar a palavra de Deus, mas também a ouvi-la. Me encha do teu Espírito Santo para transmitir este ensinamento tão importante que a igreja precisa receber nesta noite. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Eu quero falar com você sobre o dízimo e a pregação do Evangelho. O dízimo e a pregação do Evangelho. Mas o que é a prática do dízimo tem a ver com a pregação do Evangelho? E a resposta é tudo. A nação de Israel estava aqui, Malaquias 3, reclamando, como nós estamos reclamando nos dias de hoje, que os homens ímpios, os pecadores, os falsificadores do Evangelho, ou os políticos corruptos, ou os criminosos, estavam prevalecendo no mundo e Deus não estava fazendo justiça contra eles. E a resposta de Deus foi justamente Jesus Cristo e João o Batista. Nesta manhã nós falamos de João o Batista. E a nação de Israel estava reclamando que eles que viviam por Deus estavam sendo castigados e quem não vivia por Deus estava sendo abençoado. E Deus prometeu que essa situação iria ser revertida com a vinda de João Batista e com a vinda de seu filho Jesus Cristo. Veja o verso 1. Eis que eu envio o meu anjo, e esse anjo quer dizer mensageiro, se referindo a João o Batista, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, e este Senhor é Jesus Cristo, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então a solução para o momento histórico que nós estamos vivendo
de impunidade, criminalidade, em que o mal parece estar prevalecendo e está? A resposta sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Deus respondeu através de Jesus Cristo. No tempo da realeza, o mensageiro sempre ia à frente da comitiva do rei para lhe preparar o caminho e remover todos os obstáculos de antemão. E foi exatamente o que João Batista fez para com Jesus. Aqui Israel estava reclamando da demora do Messias, mas Deus respondeu que eles ainda não estavam preparados para receber o seu filho. E assim também eu estou vendo por todos os lugares por onde eu passo, por todas as igrejas, nós estamos reclamando da injustiça que estamos vendo em nosso país e neste mundo. E nós também, igreja, estamos clamando pelo arrebatamento da igreja. Queremos ser retirados deste lugar terrível em que nos encontramos. Mas como João Batista, a igreja, que somos nós, eu e você, tem a obrigação de preparar o caminho para a volta de Cristo. E é isso que nós temos feito nesses últimos anos. Nosso ministério tem preparado as pessoas para a volta de Cristo. Quantos concordam? Digam amém. Nós temos preparado as pessoas para o arrebatamento da igreja. Como? Pregando e ensinando sobre profecias, a doutrina dos últimos tempos. Talvez você conheça outras igrejas que ensinem escatologia tanto quanto nós, mas você não vai encontrar uma igreja que ensine profecias mais do que nós. Profecia está no nosso nome. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Verso 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? Nós queremos que ele volte, mas quem suportará a sua volta? E quem subsistirá quando ele aparecer? Quantas pessoas estarão preparadas? Quantos estão preparados nesta noite, neste momento, para o surgimento de Jesus Cristo? Quantos estão vivendo uma vida digna do surgimento de Jesus Cristo? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Malaquias, ele pulou de João Batista para a segunda volta de Cristo à terra, pois a igreja era um mistério no Velho Testamento. Os profetas não sabiam a respeito da igreja, e todas as suas profecias sempre se referiam à nação de Israel e não à igreja. Ele pulou de João Batista para a segunda volta de Cristo à terra, demonstrando que o mundo ainda será julgado com justiça através da demonstração da ira de Deus sobre este planeta chamado Terra. E quem suportará? Jesus irá purificar este planeta, meus amados irmãos. Por esta razão, quem estiver nesta noite orando por justiça, na verdade está orando pela volta do Senhor Jesus Cristo. Ele não voltará da próxima vez como ovelha, que será levada para o matadouro, mas ele voltará como leão da tribo de Judá, para julgar todas as nações que foram injustas e que foram impenitentes. Você deve ter ouvido falar, seu coração deve ter se comovido no início do ano, com um jovem policial de 29 anos, que foi alvejado na cabeça por um criminoso de 25 anos, que havia sido beneficiado pela famosa saidinha de final de ano. Mas o criminoso decidiu que não queria voltar para a prisão e futilmente matou o jovem policial de 29 anos, pai, esposo e filho. E por detrás desta injustiça jaz uma política social ideológica que humaniza o criminoso e desumaniza o cidadão de bem.
E aí nós clamamos por justiça, nós clamamos por uma reforma judiciária. Se o policial Roger Silva, de 29 anos, tivesse matado aquele criminoso, aí o mundo inteiro teria caído sobre a Polícia Militar de Minas Gerais. Mas desde que foi o contrário, tudo bem, acontece, e todos estão em silêncio. Esta era a situação da qual Israel estava cansada, e nós também. Nossa situação não é muito diferente. Veja, capítulo 2, verso 17, veja. Deus disse: enfadais ao Senhor, enfadais a Jeová com vossas palavras. Vocês estão reclamando demais. E ainda dizeis: em que o enfadamos? Como que nós estamos te cansando, Deus? Nisto que dizeis. E o que eles estavam dizendo? Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Nós não fazemos isso hoje. Nós não acusamos Deus, mas nós estamos acusando o STF. Nós estamos acusando o governo federal. Nós estamos dizendo que para eles o ruim é bom e o bom é ruim. E o povo de Israel estava fazendo justamente isso para com Deus, responsabilizando Deus pela falta de justiça na vida dos ímpios. Assim como a nossa justiça e os nossos políticos, Deus estava sendo acusado de ser cúmplice dos malfeitores. Mas Deus respondeu, irmãos, que o seu Filho irá purificar este mundo com fogo e sabão. Ou seja, o mundo ainda não perde por esperar. Amém, irmãos? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Amém, irmãos? Mas o que a prática do dízimo, pastor, tem a ver com a pregação da palavra de Deus? Tudo. Israel estava reclamando da injustiça de seus vizinhos, da injustiça dos pagãos, dos ímpios, dos gentios, mas, ao mesmo tempo, não conseguia enxergar os seus próprios defeitos, os seus próprios erros e os seus próprios pecados. Através da má prática ou até da falta do dízimo, Deus irá mostrar, através de Malaquias 3 atos de injustiça que o seu próprio povo estava cometendo, mas não estava percebendo. Prestemos atenção. Primeiro, desobediência ao seu Deus. Segundo ato, impenitência ao seu Deus. E o terceiro ato, indiferença para com o seu Deus. E talvez nesta noite nós estejamos olhando para a política, nós estejamos olhando para a justiça, nós estejamos criticando esses dois lados da nossa sociedade e deixamos de enxergar os pecados que nós estamos cometendo como crentes, filhos de Deus, sal e luz da terra. Por isso que o dízimo tem tudo a ver com a pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, o dízimo demonstra que tipo de vida nós levamos. O verso 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Quantos estão alegres que Deus não muda? Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A única razão que eu e você estamos vivos nesta noite, presentes nesta igreja, felizes da vida, é porque Deus não muda. Porque se Ele mudasse de ideia, não sobraria nenhum de nós para contar história. Se Deus fosse volátil, como os homens são, todos nós aqui já teríamos sido consumidos no seu furor. Se Ele agisse por impulso, como alguns de nós, o mundo já teria sido destruído centenas e centenas de vezes. Mas glória a Deus, Ele não muda. Deus irá usar a prática do dízimo agora para mostrar que não só o mundo ímpio,
mas o seu próprio povo está pecando gravemente contra ele. Em primeiro lugar, através do pecado da indolência. Quantos de vocês estão aqui nesta noite de coração inteiro? Quantos de nós nos apresentamos a Deus neste domingo, dia do Senhor, de forma completa? É isso que a palavra indolência significa aqui. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Por causa do amor imutável de Deus para com a nação de Israel, muitos judeus assumiram que Deus iria abençoá-los independentemente do tipo de vida que estivessem levando. Isso se chama presunção. Deus irá me abençoar porque eu aceitei a Jesus Cristo ainda criança. Deus irá me abençoar porque eu já fui batizado. Deus irá me abençoar porque meus pais oram por mim. No entanto, eu posso continuar vivendo a vida que eu bem desejar e agir da forma como eu bem desejar. Isso se chama presunção, é um ledo engano. Meus pais têm a obrigação de me aceitar como eu sou, pois eles me amam. A sociedade tem a obrigação de me aceitar como eu sou, pois eu estou vivendo ainda num país democrático. E como não há punição imediata, nós presumimos que estamos protegidos, quer seja da ira de Deus ou até dos homens. Mas não estamos, não. Assim como Deus não muda para com o seu amor, Ele também não pode mudar para com a sua justiça. Quantos concordam que Deus é amor e justiça? E não há conflito entre esses dois atributos de Deus. Deus é tão amor quanto justiça, e por isso a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se Ele não fosse justo, não seria Deus. Gálatas 6:7 diz: não erreis, Deus não se deixa zombar ou escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A Bíblia ensina e defende a lei do bumerangue. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Um empresário muito próspero aprendeu a dar o dízimo quando ele ainda era um simples universitário. Imagine, pagando pelos estudos, comendo pão com mortadela todos os dias, mas ele aprendeu a importância de dizimar. Depois de formado, ele passou a ganhar muito, não pouco dinheiro. E consequentemente, ele deixou de entregar os seus dízimos, pois ele considerou que estava dando valores altos demais. Ele dava ofertas menores, mas jamais acima de 10% de seus ganhos. Em poucos anos, ele estava gastando todo o seu dinheiro com problemas sérios de saúde. E deixe-me dizer-lhe que há doenças que nem todo o dinheiro do mundo cura. Amém, irmãos? Ele estava gastando todo o seu dinheiro com problemas de saúde. Ele estava gastando o seu dinheiro com 3 pensões alimentícias. E principalmente, ele estava gastando o seu dinheiro com advogados para defender seus filhos. Ele estava gastando dinheiro com seus negócios que estavam dando prejuízo. Não podemos então confundir a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, com permissividade. O amor de Deus com a aprovação. Deus não prometeu poupar Israel para sempre, e muito menos qualquer um de nós. Então, meus amados, a indolência invariavelmente irá nos levar cada vez mais longe de Deus. E outro pecado é o do distanciamento. Tornai-vos para mim, porque eles estavam longe, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Pior cego é aquele que não vê. Onde que nós falhamos, Senhor Deus? Então o problema do crente afastado
é que ele não sabe que está afastado. O povo perguntou em que havemos de tornar. Interessantemente, Deus usou o dízimo como prova do afastamento dessas pessoas. Talvez pudesse ter usado outro pecado, garanto que eles eram culpados de outros pecados, mas Deus fez questão de usar o dízimo. Eles continuavam no templo, eles continuavam a praticar todos os rituais da lei de Moisés. Porque Deus diria: tornai-vos para mim, se eles já estavam ali, se eles estavam no templo, o adorando todos os dias, porque eles estavam roubando a Deus. Não nos enganemos, não nos enganemos. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Sabemos que um crente está afastado quando ele deixa a casa de Deus, quando ele passa a beber, a fumar, a se prostituir. Mas só Deus e o crente sabem quando ele deixa de dar o dízimo e de investir na obra mais importante do mundo. Um jovem senhor me confessou que não conseguia dar o dízimo. Ele vivia endividado e, apesar de trabalhar no ramo da celulose, ele não prosperava nunca. Certa vez eu disse para ele: meu irmão, roubar a Deus é apenas o primeiro passo para o abismo. Coisas piores irão suceder depois disso. E infelizmente eu estava certo. Aquele homem perdeu tudo que tinha, inclusive a esposa e os filhos. No livro de Malaquias, capítulo 3, Deus, não eu, está usando a prática do dízimo para mostrar o tipo de vida que nós estamos levando. Uma vida indolente e distante de Deus. E o dízimo é um espelho que está demonstrando tudo isso nas nossas vidas. E além disso, o dízimo também demonstra que tipo de fé nós estamos praticando. Por isso Deus fez uma pergunta: roubará o homem a Deus? Como? Como que eu posso subir ao céu e roubar de lá qualquer pertence que seja? Todavia vós me roubais. E eles ainda perguntam: em que te roubamos? E Deus diz: nos dízimos, e não só nos dízimos, nas ofertas também. Como que o homem pode roubar a Deus? Esta pergunta parece tão impossível quanto realizá-la. Mas Deus mesmo deu a resposta nos dízimos e nas ofertas. Então, trata-se de um pecado de ingratidão e vergonha. Ao deixar de dizimar, nós estamos demonstrando que não somos gratos a Deus. Trata-se de um pecado de petulância. Imagine, deixar de entregar os dízimos a quem? A Deus. Trata-se de um pecado autodestrutivo. Nós estamos dando um tiro no nosso próprio pé, deixando de entregar os dízimos a Deus. E trata-se de um pecado altamente repreensível. Nos dias de hoje, seria o crime de apropriação indébita. Apropriação indébita quer dizer apropriar-se a alguém de coisa alheia. Então, goste ou não goste de ouvir isso, tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você é, pertence a Deus. Ele ainda nos deixa administrar 90%, mas 100% é dele, amém, irmãos? Deus avisou que quem não devolve os seus dízimos com fidelidade se torna dois tipos de pessoa. E é aqui onde eu fico feliz em não saber quem é dizimista e quem não é, quem é, quem não é, quem é, quem não é. Valores que são dados, nunca tive acesso a essas informações. Posso olhar para o rosto de cada um de vocês e não faço ideia. Por quê? Porque o dízimo é entre você e Deus, amém, irmãos? Não é entre você e a igreja, não. É entre você e Deus.
Mas podemos nos tornar dois tipos de pessoas quando deixamos de dar os dízimos. Primeiro, como roubamos a Deus. Apesar de ser o dono do céu e da terra, Deus não demanda 100% do que produzimos. O governo está quase pedindo isso de nós, né? Mas Deus não. Deus não demanda 100% do que produzimos, mas apenas 10% de dízimos, além, é claro, de ofertas de amor e gratidão. Ou seja, você e eu podemos administrar 90% do que temos, mas também não podemos mexer nos 10% que pertence ao Senhor. Jesus contou a parábola de um mordomo que tomava conta de 100% do que pertencia ao seu patrão. Lembra da parábola do mordomo infiel? Aquele mordomo sabia que o dinheiro não era dele, ainda que ele agisse como se fosse, ainda que ele tivesse total controle sobre tudo. Chegou o dia que o seu patrão apareceu e pediu conta da mordomia daquele homem, e o patrão descobriu que o homem estava administrando de forma errada os seus pertences. Aquele mordomo foi achado em falta. E assim também, qualquer dia desse nós vamos prestar contas de tudo que estamos fazendo, não só com o nosso dinheiro, mas também com o nosso tempo, com os nossos talentos, com o nosso corpo e com a nossa vida. Segundo aos Coríntios 5:10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, o bem ou o mal. Peço perdão pelo que eu vou falar neste momento, é uma analogia perfeita. Quando o político mais famoso do Brasil foi condenado e preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, muitos cristãos, católicos e evangélicos, se regozijaram. Quantos se lembram disso? Fizeram a festa. E eles disseram: agora haverá justiça no Brasil. Eles pensaram isso. Mas ao mesmo tempo, só Deus sabe quantos desses cristãos estão literalmente sonegando os dízimos e as ofertas que pertencem a Deus. E aí eu pergunto, igreja, o que seria mais grave? Roubar do erário ou roubar de Deus? Sinceramente, e esta é a minha opinião, a igreja jamais deveria jogar pedra sobre qualquer político que seja, pois ela está cheia de culpados, de acordo com a palavra de Deus. Eu recebi um vídeo de um pastor pregando que quem vota neste ou naquele partido jamais poderia ser membro da igreja. Nós jamais faremos isso, amém, irmãos? Jamais. Primeiramente, a igreja não é lugar para esse tipo de pregação. Nós aqui pregamos apenas o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não pregamos política, amém, irmãos? Segundo, pode até existir e existe um partido pior do que os outros, mas o que não existe é um partido melhor do que os outros. A Bíblia ensina que todo sistema político humano está corrompido. Quer seja de direita ou de esquerda, todo sistema político humano está corrompido. De acordo com Daniel capítulo 2, uma pedrinha que simboliza o Senhor Jesus Cristo irá esmiuçar, irá destruir todos os partidos políticos do mundo, demonstrando que nenhum deles realmente é bom, realmente presta. Deus nos dá discernimento, com certeza, para não escolhermos representantes do mal, porém Ele não separou a igreja para defender qualquer governo humano que seja. Deus não chamou a igreja
para defender qualquer governo humano que seja, e muito menos para condená-lo. Mas Deus chamou a igreja apenas para condenar o pecado. Porque é o pecado que nos separa de Deus. Então, meus amados, de direita ou de esquerda, roubamos a Deus quando deixamos de devolver os nossos dízimos e nossas ofertas. Então, vamos pensar nisso quando queremos falar mal de algum político ladrão. Como somos amaldiçoados? Preste atenção. A única diferença entre o dízimo do Velho Testamento e do Novo Testamento é a forma como o mesmo era dado. Na lei de Moisés, era obrigatório entregar pelo menos 10%. E havia uma multa de 20% para quem não entregava. Você sabia disso? Já no Novo Testamento, o dízimo se tornou uma prática completamente voluntária. Por isso eu sou contra igrejas que cobram os dízimos, pastores que cobram as pessoas os dízimos, porque o dízimo tornou-se completamente um ato voluntário. Todavia, as consequências para quem não pratica o dízimo parecem ser as mesmas, no Velho e no Novo Testamento. Deus disse no verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Então Deus deixou de abençoá-los espiritualmente, materialmente, fisicamente, e nesta ordem de eventos. Eles começaram a padecer necessidades espirituais, se distanciaram de Deus. Depois passaram a padecer necessidades materiais. O devorador começou a destruir a sua plantação. E finalmente eles ficaram fisicamente fracos, raquíticos. E muitos morreram. Não é exatamente assim que acontece conosco nos dias de hoje? Primeiro, você perdeu o interesse pela igreja. Você perdeu o interesse pela Bíblia. Você perdeu o interesse por uma vida de oração. Aí depois, você começou a conquistar cada vez menos, através do seu trabalho suado. E agora, está enfrentando doenças na sua vida ou na vida de sua família. Mas se você parar para refletir, parar para pensar, você vai perceber que tudo isso começou lá atrás, quando você deixou de entregar os seus dízimos. Sempre que alguém procurava o meu pastor para se aconselhar, sobre problemas espirituais, financeiros ou físicos, meu pastor perguntava sobre a prática do dízimo na vida daquela pessoa. Ele que desde jovem dava mais de 30% todos os meses de dízimo, estava certo em fazer esta pergunta. Malaquias não só ensinou a origem do dízimo, que é Deus, mas também o destino do dízimo, que é a casa de Deus. Ele disse no verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Porque Deus disse todos os dízimos? Porque o povo estava trazendo alguns dízimos, mas não eram todos. Certa vez um irmão, muito generoso, me disse que trazia apenas 5% do dízimo para a casa de Deus e usava os outros 5% para ajudar pessoas de fora em necessidade. Aí eu expliquei para ele que o certo é entregar todos os dízimos na casa do tesouro. E se ele quisesse ajudar pessoas de fora, que o fizesse dos outros 90%. Ele entendeu e começou a fazer assim. E hoje, muitos anos depois, ele é um homem muito bem sucedido financeiramente, e eu tenho certeza que continua sendo generoso. Então, meus irmãos, o dízimo não só demonstra o tipo de vida que nós estamos levando, mas o tipo de fé que nós estamos praticando. E agora, em terceiro e último lugar, e eu não sei o que é mais difícil, pregar esta mensagem ou ouvi-la.
Mas em terceiro e último lugar, o dízimo demonstra que tipo de futuro nos aguarda, que tipo de futuro nós estamos plantando. Veja o verso 14. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Eu perguntei agora há pouco, quantos estão sentindo falta de chuvas de bênçãos, tempos de refrigério? E Deus promete nos enviar tudo isso. Uma das maiores provas da existência de Deus é o nosso livre-arbítrio. Há muitas outras provas de que Deus existe, mas a instituição do livre-arbítrio é uma das provas de que Deus existe. Porque se todos nós aqui nesta noite fôssemos resultados de uma seleção natural, como dizem os evolucionistas, nós seríamos iguais. Não haveria diferença não entre nós. Nossas escolhas seriam as mesmas, nossa personalidade, nossas atitudes seriam as mesmas, mas nós somos diferentes. Por quê? Porque nós fazemos escolhas diferentes, porque nós escolhemos, optamos por caminhos diferentes. E Deus nos encoraja a escolhermos a bênção do dízimo. Ele promete provisão e proteção para quem é fiel e generoso. Veja o verso 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Parafraseando, eu vou impedir que Satanás quebre o seu carro, vou impedir que Satanás lhe envie uma doença, vou impedir que Satanás lhe dê filhos de perturbação, vou impedir que Satanás lhe tome o seu emprego. Que tipo de futuro eu e você estamos vislumbrando nesta noite, para nós e principalmente para os nossos filhos e para os nossos netos? Será que nós vamos nos tornar inimigos de Deus? Esse pode ser o nosso futuro, inimigos de Deus. Veja o verso 14. Vós tendes dito, olha o que as pessoas falaram de Deus: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, inútil vir à igreja, inútil participar dos cultos, inútil fazer parte desta irmandade, inútil seguir os princípios bíblicos. Muitas pessoas não falam, mas elas estão pensando que a vida cristã é algo inútil, desnecessário. Israel pensava assim: por que entregar o dízimo? Não vale mesmo a pena servir a Deus? Olha, eu estou deixando a igreja de mansinho e nada de mal ainda me aconteceu. Eu estou abandonando os princípios cristãos e olha, eu estou gostando. Foi exatamente o que aconteceu com Israel. Como eles chegaram a esta conclusão, que não valia a pena servir a Deus? Ficaram reparando a prosperidade e o sucesso dos ímpios. Pessoas que já saíram da igreja, elas estão melhores do que eu financeiramente. Eles ficaram reparando o sucesso dos ímpios. Aqueles que não têm compromisso com a verdade ficam mais ricos com facilidade. Isso é verdade em todas as esferas da vida. Veja, igrejas liberais crescem com mais facilidade. Empresas desonestas prosperam com mais facilidade. Profissionais mentirosos chegam ao topo com mais facilidade. Mas a que custo, irmãos? Tornando-se inimigos de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus. Porém, a Bíblia diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Só que podemos fazer outra escolha para o futuro: amigos de Deus. Amém, irmãos? Veja o verso 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. É simples. O verdadeiro amigo de Deus é alguém que é justo em seus caminhos e o serve de todo o coração.
Vamos pensar nisso. Está cada vez mais impossível, está cada vez mais difícil ficar neutro, ficar em cima do muro. Ou servimos a Deus ou não o servimos. Ou amamos a Deus ou não o amamos. Deus e o mundo estão exigindo um posicionamento da nossa parte. O dízimo, então, vai além da nossa contribuição. Por isso que tem tudo a ver com a pregação do Evangelho. Esta prática há de revelar o tipo de vida que estamos levando. Esta prática há de revelar o tipo de fé que praticamos. E esta prática há de revelar o futuro que realmente nos aguarda lá na frente. Talvez de imediato, ou talvez a longo prazo, mas não escaparemos do futuro que nos aguarda. Quando eu era criança, com 12 anos de idade, eu recebi o meu primeiro salário, 80 cruzeiros. Quantos se lembram da moeda cruzeiro? 80 cruzeiros. E todos vocês já conhecem um pouquinho da minha história. Eu era muito pobre. Quando eu me converti a Cristo, eu tinha apenas um par de sapatos velhos, cujas solas estavam furadas. E porque havia dois furos em cada sola, havia então 2 furos na minha meia. E eu só tinha um par de meia. Quando o pastor fazia apelo, eu ia no altar, mas eu não me ajoelhava, pois eu não queria mostrar o furo do meu sapato para a igreja. Eu tinha apenas um par de calças, mas eu já havia crescido muito, e a calça parecia mais uma bermuda grande do que um par de calças, e a barra ficava acima do meu calcanhar, e eu tinha uma camisa que não era minha, era do meu irmão mais velho, parecia uma camisola. Ela era grande, era gigante, mas foi com esta roupa que eu frequentei a igreja por mais de 3 meses. Finalmente eu arrumei um emprego, e eu já havia feito planos de que com 80 cruzeiros eu iria comprar naquele mês um par de congas. Quantos se lembram do conga? Não dava para comprar sapato, mas dava para comprar congas. E eu compraria um par de calças. A camisa teria que esperar o mês seguinte. Mas ao chegar em casa com 80 cruzeiros, separei o dinheiro para a água e para a luz. Eu iria ajudar o meu pai com a água e com a luz. E o que sobrasse, um par de congas e um par de calças. Meu pai resolveu me ensinar a respeito da prática do dízimo. Nunca me esqueço, ele pegou 10 palitos de fósforo, colocou sobre a mesa e me ensinou o que era o dízimo, a 10ª parte. E me mostrou na Bíblia que Deus iria se agradar do dízimo. E com o coração partido, eu entreguei 8 cruzeiros de dízimo para a igreja. Nunca mais deixei de dar o dízimo até os dias de hoje. Não pude comprar um par de calças e uma camisa, mas comprei o congas. No mês seguinte comprei a calça. No 3º mês comprei a camisa. E apesar de criança, com 12 anos de idade, comecei trabalhando dentro da oficina da Codival. Hoje o meu patrão frequenta a nossa igreja em Ribeirão Preto. Amém, irmãos? Amém. Meu primeiro patrão. Em menos de um ano, meu salário havia aumentado 5 vezes. Meu guarda-roupa estava cheio de calças e de camisas. Amém, irmãos? E eu tinha mais do que um par de sapatos. Nós aqui não sabemos quem são os dizimistas e quem não são, mas nós sabemos que as pessoas não estão dizimando. Por quê? Porque nos últimos meses não estamos conseguindo pagar as nossas contas. Se não estivéssemos recebendo ofertas de fora,
não estaríamos pagando as nossas contas. Por isso esta mensagem se faz necessária. Nós temos que cuidar da igreja. Amém, irmãos? Nós temos que cuidar da igreja. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu disse que é tão difícil ouvir quanto pregar esta mensagem, mas ela foi bíblica e ela foi necessária. Vamos fechar os olhos.